A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Viviane Ramos. E se você ainda não se inscreveu, tá vermelho aí, inscreve-se, é só clicar, viu? Deus vos abençoe. E hoje nós vamos ler a lição de número 6, que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Isso mesmo. O texto áureo diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de dissolução ou destruição aos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e a tuas portas louvor. Isaías 60 e o verso 18. E a verdade prática diz assim: somente despertado podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E é verdade, né? Quando somos despertados pelo Senhor, a gente consegue vencer. Aleluia, Jesus. A introdução dessa lição que vamos aprender, né, é como, né, como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar, né, essa obra certa que foi a muralha de Jerusalém. Então a obra era de Deus, a qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a realização, e desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear ou construir, né, aquela construção. Tudo de Deus, autoridade de Deus, dissertada por Deus. O primeiro tópico: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro, Deus envia emissário a Neemias. Deus envia um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante, né, em Jerusalém, ou seja, como que estava lá. Quem foi nessa pessoa? Foi Anani. Anani, ele era irmão de Neemias e ele se encontrou ali com Neemias e Neemias perguntou como que estava Jerusalém. Aí ele falou que estava destruído, né, que ali os pessoal da Babilônia havia levado, né, os povos lá de Judeu, de Jerusalém lá, né, para Babilônia, e aí eles colocaram fogo, né, nas portas, destruíram, estava, então, né, Jerusalém estava em ruína, em miséria, né, em decadência muito ruim. E foi então que o Neemias aqui tá no tópico 2 já, no número 2. Foi então que Neemias angustiou, ficou muito angustiado, foi quando ele jejuma e ora, né, busca a Deus. E ali então, quando Neemias, né, Deus despertou Neemias ali para orar, para buscar o Senhor, ele colocou esse propósito no coração dele de reconstruir, né, de construir aquela muralha em Jerusalém. Foi quando então, né, ele fez aquela oração que está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 11 e 2, né, ele inclinou seu período de oração mês de quinzeu, dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, no mês de março, né? Neemias, capítulo 2, versículo 1. Deus respondeu a oração de Neemias. Aí o que aconteceu, né? No 3, Deus responde as orações de Neemias. Então, como resposta de oração de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei e certo dia ele apresentou-se diante do rei como um semblante triste. E ali, então, o rei perguntou por quê, e ele contou a situação, né, que era, então, Jerusalém, como estava, contou tudo para o rei. E, então, Deus despertou ao rei, né, para ali, então, ajudar, autorizar, deu a carta, né, para comprar os materiais, tudo certinho, tudo na autoridade ali. Então, Neemias teve suas chamadas para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envie Judá, a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu edifique. E o rei então honrou, né? Deixou ele ir, autorizou. O quarto, Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. Foi o que eu já falei. Neemias recebeu a carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Então, tudo ali com ordem, com decência, né? Deus é verdadeiramente o dono daquilo que é impossível aos homens, né? Tudo aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E aí Deus despertou Neemias e também despertou o rei, né? Aleluia, Jesus. E ali tudo deu certo, glória a Deus. O 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação do muro, né? Ele saiu à noite com companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo de Jerusalém. Mas ali, no 2, né, Neemias declara sua intenção de reedificar o muro, né, tendo-se inteiramente das verdades situação do muro de Jerusalém. Neemias convocou os judeus, os nobres, magistrados, todos os que faziam a obra juntos edificaram os muros para que não mais estivesse em opróbrio. Declararam-se como a mão de Deus lhe foram favoráveis, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantamo-nos, edificamo-nos, e esforçaram a sua mão para o bem. Neemias 2, 17 e 18. Que coisa linda. Então, Neemias foi lá, chamou todo mundo, convidou, convocou, né? E todo mundo unido ali para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Muito lindo, né? O jeito de Neemias trabalhar na obra. É assim mesmo, com união.
Aleluia, com a união e direção de Deus, né? Glória a Jesus. O 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, vê capítulo 3. Neemias dividia a tarefa da construção em partes, sendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado. Havia pessoa encarregada de levantar o muro ao longo da sua expansão, e muitos deles edificaram o pedaço do muro que havia em frente à sua própria casa. E havia também grupo encarregado de levar entulho, trazer material e etc. Então, o coração do povo se inclinava a trabalhar, Neemias 4 e 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas, Neemias 4 e 7. Então, dava dando tudo certo, tudo unido na direção de Deus, aleluia. O 2, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é de um exemplo muito importante a ser seguido pela igreja em seu trabalho de evangelização. Então, preste atenção aí, os pastores, né? Você que tem a responsabilidade aí, né? Cuidar das ovelhinhas do Senhor e na obra do Senhor. É muito importante essa tática, né? Como diz assim, essa tática, essa coisa linda, né? De unir todos para fazer a obra, né? A muralha. Glória a Jesus. A Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. É verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem prazer de fazer a obra de Deus. Aleluia. Então, o 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Aí que começa, né? Oh, Jesus, abençoa, Senhor. Então, apesar da boa organização, da união necessária para a realização daquela grande obra, estava ameaçada. Por quê? Porque surgiu um problema. Preste atenção que problema, né? Entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema, sabiamente o resolveu e a sua obra prosseguiu. Esse tópico será retornado na lição número 8, né? Esse problema foi Sambalate, né? Tobias também, foram dois inimigos que levantou contra a construção. Falavam que eles eram fracos demais, os judeus, né? Que eles não iam conseguir. Tinha muito entulho, era muita coisa que eles eram muito fracos. Falaram também, né? Sambalate e Tobias, que o raposo passasse ali e iria derrubar o muro. Humilharam eles, fizeram de tudo mesmo, para tentar parar. Mas Neemias não olhou para eles, não ouviu, né? Fingiu que não ouviu eles, continuou na muralha, né? Continuou fazendo a obra do Senhor. É assim que temos que ser. Não devemos olhar nem para Sambalate e nem para Tobias, nenhum dos inimigos. Devemos olhar para Jesus, que é o alvo, e para o dono da obra, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. É isso aí. O 4 agora. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Primeiro, iniciado e edificação dos muros. Sambalate e Tobias indignaram-se grandes e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Todavia, Neemias e seus líderes, ajustados pelo Senhor, conseguiu vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. A diferença, a forma de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los, será assunto da lição número 9. Vamos aprender mais na lição número 9. Acompanha aí, hein? O 2. O muro foi concluído. Neemias 6:1. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizeram esta obra. Neemias 6:16. Glória a Deus. Aleluia. Então a obra foi feita porque Neemias não parou, não deu ouvido para Sambalate nem Tobias e nem para todos que aquilo falaram, que disseram, que humilharam, né? Ele olhou para o Senhor e continuou fazendo o querer de Deus. Assim temos que ser, eu e você, olhar para o Senhor e obedecer a Deus. Aleluia, Jesus. O 5, o muro foi solenemente inaugurado. Primeiro, para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de declararem os muros com alegria, com louvor, com canto, com satélite, com alaudes e com harpas. Glória a Deus. Neemias 12:27. Foi uma alegria, uma festa, né? Para comemorar a conclusão daquele muro pronto, né? Ficou muito bonito. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram todos os povos e as portas e os muros, tudo santificado para Deus. É isso aí. O 2. O ato da dedicação incluiu duas posições ao longo do muro, as quais prepararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Neemias 12:13 e 38:40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias 12:43. Tinha motivo mesmo, né? Porque estava tudo destruído, o templo e também o muro, e aí Deus usou, né, na outra lição diz aí, Deus usou, né, Zorobabel, né, ali,
com a permissão do rei Sírio, construiu o templo. E agora Deus despertou Neemias, né? E também esse rei, né? Artaxerxes era o rei ali, para dar essa autorização à carta para construir. Então tinha mais do que ele se alegrar, cantar e louvar a Deus, né? Pela obra do Senhor que estava pronta. Agora podia alegrar e fazer as festas, né? Aleluia, glória a Jesus. Foi muito bom. E aí, agora o tópico 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. Então, é muito importante essa aula aprender qual é o motivo do muro, né? A Bíblia fala da salvação como um muro. Os teus muros chamará salvação, tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda uma forte cidade temos em quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Isaías 26:1. O 2. O muro da salvação fala de divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Então, observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento, né? E o crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservá-lo dentro dos muros da salvação, onde ela é protegida pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer, como Paulo, né? Eu sei em que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Então é muito importante, né, a salvação do Senhor como um muro aqui. Proteção de Deus. O 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas, né? São a fronteira deste mundo que foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, não mudo, né? O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Quem tem a luz, que comunhão, né? Uma pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Nenhuma, porque quando tem treva, chegou a luz, a treva sai, tudo fica claro, resplandece. É isso aí. Então ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de um muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o mundo não significa que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também, né, dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. E podemos assim fazer de nossas as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:7. Então, finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Então, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é crer que em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, termina aí João 7:38. Então, está aí o muro da salvação, é muito importante, né? Então, que venhamos continuar fazendo a obra do Senhor como o Senhor quer, sem olhar nem para Sambalat, nem para Tobias, nem para ninguém. Olhar para Jesus, obedecer aquilo que o Senhor Jesus falou, prestar atenção na palavra, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor revela, e com alegria, né, fazer o querer de Deus. É isso aí, Deus abençoe, fique com Deus e se inscreva no canal. Amém. Pai do Senhor.